Olá, amigos. Estamos começando mais um debate por Santa Catarina, aqui na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão e também na RCO para todo o estado de Santa Catarina, lá no Oeste, e também pelo nosso YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Já dividindo tela aqui comigo, o querido Prisco Paraíso, tomando um suco, um juice de orange, um suquinho de laranja para dar aquela refrescada, porque o calor voltou a Santa Catarina, e também o nosso querido Dom Schiavi, que está lá no Alto Vale. Dom, como é que você vai? Tudo bem? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Um veranico no inverno de Santa Catarina, Balneário Camboriú com 26 graus nesse exato momento, um céu de brigadeiro e a praia me espera após o término do nosso programa. E muita polêmica, né, na Câmara de Vereadores ontem à noite. Daqui a pouco a gente vai repercutir sobre isso. Prisco, seja bem-vindo. 25 graus aqui na marcação, mas eu estou achando que a sensação térmica é um pouco maior. Quando eu estava saindo de carro, retornando para casa, estava em 29 até. Enfim, está naquela temperatura do outono. De manhãzinha, friozinho, o sol aparece, alivia. Depois, finzinho de tarde, à noite, dá mais uma refrescada. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre os assuntos, obviamente, daqui das nossas eleições municipais que já estão fervilhando, né? Tivemos a visita de Clésio Salvário com Vaguinho a Bolsonaro em Brasília, movimentos em Florianópolis. Essa semana falamos com o Marcos Vieira, do PSDB, falando sobre a candidatura de Dário também em Florianópolis. Há uma movimentação intensa para que Bolsonaro abrace a Adeliana também em São José, o que em outro momento parecia improvável, agora já não é tão improvável assim. Mas eu quero começar repercutindo com vocês, com você, Prisco, principalmente, a situação lá em Brasília. Eles aprovaram ontem lá uma votação de urgência, lá uma tramitação de urgência, que dá poder à mesa diretora para, inclusive, afastar deputados sem um processo tradicional. Quer passar pelo CCJ, quer passar por aqueles procedimentos para a garantia de que a justiça seja aplicada no âmbito lá do Congresso. O seu Lira, lá, que é praticamente o presidente do Brasil atualmente, ele aprovou isso em urgência e também aprovou urgência numa PL lá que é sobre a questão do aborto. Mas eu queria começar repercutindo com você sobre esses poderes que Lira, já nos seus meses finais de mandato, lá como presidente da Câmara, faz uma manobra para torná-lo mais poderoso do que o que ele já é, uma vez que ele praticamente é quem governa o país hoje. Meu caro Almir, eu já falei aqui em outra época, em outra oportunidade, e nem precisaríamos ter o regime parlamentar para saber que o homem mais forte do Brasil é Arthur Lira. Ah, mas tem o Supremo. Aí é uma situação que foge aos detentores de mandato. Eu falo quem foi eleito pelo povo e exerce posição. Quem são? Deputados e senadores. Governador, deputados federais, senadores, prefeitos, daí por diante. Considerando esses, Lira é o cidadão mais forte do país. Vou abrir um parênteses. No Supremo, só tem nome indicado pelo presidente de plantão. Eles não têm um voto sequer. Foram apenas avalizados tanto na CCJ quanto no plenário do Senado. Mas voto não tem. Muito embora muitos deles se considerem os donos do Brasil. Essa aqui é a realidade. Fecha parênteses. Ah, mas o Rodrigo Pacheco é importante na questão do impeachment dos ministros do Supremo, exclusivamente. E é o presidente das sessões do Congresso. Mas quem tem força, efetivamente, é o presidente da Câmara, que é a Casa Legislativa que representa a população brasileira. Ah, mas o presidente da República é um bananão. Além de ladrão, banana, corrupto. A corrupção está no DNA do PT. Vejam esse episódio do arroz, da importação.
Não vou entrar nesse assunto. Agora, respondendo mais diretamente à sua verdadeira provocação, Almir, o que nós acompanhamos ontem? 400 votos a favor da proposição de Lira no que diz respeito a uma questão que o fortalece ainda mais. Vamos lembrar, ele foi reeleito com 464 dos 513 votos. E tinha outros 2 ou 3 candidatos. 464. Marca histórica. Recorde absoluto. Estamos falando de um deputado de Alagoas. Muito bem. Ontem, 400 respaldaram a iniciativa dele. Como é que vai ficar agora, quando esses deputados resolverem cair no soco ou começarem a agredir verbalmente um ao outro em plenário? A palavra final sempre será da Comissão de Ética. Mas a gente já sabe como é que essa Comissão de Ética funciona. De ética não tem nada. Vejam o caso do André Janones. Réu confesso, tem gravação. Ah, mas foi do mandato anterior. Ora, réu confesso, absolveram. Pelas mãos de quem? Do democrata Guilherme Boulos, defensor e incentivador de invasão a propriedades privadas, candidato à prefeitura da maior cidade da América do Sul. E olha que com chances reais de ganhar. Não vai ganhar, mas se tiver segundo turno, ele vai. Vejam só. Bom, o que aconteceu? Agora, tendo balbúrdia, tendo falta de conduta e compostura, falta de compostura em plenário, nas comissões, a mesa diretora fica com atribuições e competência de suspender e afastar o deputado de imediato. Depois o assunto vai para a Comissão de Ética. Até que ela se manifeste, às vezes passam meses, semanas, ele se reúne quando tem interesse. Prevalece muito o espírito de corpo, o que é uma vergonha. Só que, nesse meio tempo, o presidente, com a mesa que segue a sua orientação, pode afastá-lo. Ou afastá-los, o deputado ou os deputados. Isso mostra que, realmente, Arthur Lira, que para santo não serve, muito ao contrário, é definitivamente hoje o homem mais forte do país. Muito bem, Dom Schiavi. Olha, o que falar depois do que o decano acabou de dizer, né? Eu concordo em gênero, número e grau. Arthur Lira hoje mexe o maior canhão que existe no Brasil depois do consórcio, né? Entre o STF e o Congresso, juntamente com a imprensa. Não podemos colocar todos, né, nesse devido local ali, nem todos congressistas, nem todos ministros e muito menos todos imprensa. Só para corrigir, para ficar claro, tu falou consórcio Supremo e Congresso, não. Acho que ele falar o consórcio Supremo, Planalto e mídia, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Ficar claro, né? Isso mesmo. Então, só para corrigir minha fala aqui, mídia, o Planalto e o Supremo. Esse consórcio, querendo ou não, ele ainda pesa do outro lado o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele coloca o peso e a prova é isso. São 513 deputados, 400 votaram a favor a toque de caixa, entendeu? Ou seja, 113 deputados ficaram ou votaram contra ou não estavam presentes ontem. Então, olha a força de Arthur Lira, né? Que não vai poder se reeleger agora, dia 1º de janeiro de 2025, não é mais o sucessor. Era isso que eu ia falar, decano. Ele, a pessoa dele, não, mas o sucessor dele, pelo que tudo caminha nessa carruagem, está eleito, que não sabemos ainda, tá? Quem será o sucessor dele. Mas pelo poder aqui foram 464 votos. Ontem ele mostrou 400 votos, ou seja, ele perdeu apenas 64 votos. E não é nada, é uma perda irrisória ali.
E ele tem na mão pelo menos 315 deputados que vão de acordo com para onde ele posiciona. E o que fizeram ontem, eu andei comentando até com alguns amigos ali de bastidor. O Lira tem o dobro dos votos do governo, do Palácio do Planalto e do Lula da Silva, que deve ser 150. O Lira tem isso que o Dom falou, mais de 300. Mais de 300. Entende? Então, o que acontece com isso? Ele pode mudar o canhão para onde ele quiser. Bem articulado, o Arthur Lira hoje é o homem mais forte do país, sim, concordo com o Prisco, tá? E além disso, ele está buscando uma aproximação com o ramo que não era muito dele, que é o ramo dos evangélicos, entendeu? Então tramita nos bastidores ali uma aproximação com as igrejas, com capelanias, com os cristãos em si, deixando ele ainda muito mais forte para as próximas eleições, deixando muito claro isso, tá? Muito claro mesmo. Muito bem. Eu queria falar com vocês também de uma outra polêmica ainda no Congresso. Na verdade, tem mais alguns aqui para a gente citar, mas eu quero citar essa agora, Prisco, porque também pintou uma urgência, uma lei, um PL que era lá de 2016, um deputado do PT, que era para invalidar as delações premiadas. E o que se corre nos bastidores é de que Lira estaria apressando esse PL para tentar livrar Bolsonaro da delação de Mauro Cid, que era o seu fiel escudeiro, né? E aí agora o PT, que outrora era a favor do fim das delações, agora é contra, porque não quer beneficiar supostamente Bolsonaro. O que você acha disso? Olha, essa sua introdução foi rica. Bota rica nisso. E eu só vou dizer, em 30 segundos, isso é uma imoralidade respaldada por petistas e liberais, por Lula e por Bolsonaro. Isso mostra muito claramente o jogo de interesses. Ou seja, não é a convicção programática, filosófica, ideológica, política. Não, são interesses políticos. Para o PT não interessa em função da Lava Jato, que praticamente já enterraram. E para Bolsonaro não interessa por fatos pretéritos, mas bem mais recentes, que podem criar dificuldades para ele, além da própria inelegibilidade, que foi vergonhosa, foi um achinque, sem o menor cabimento. Mas tem delações aí que podem incomodá-lo mais. E aí, ele e Lula estão em convergência pela imoralidade. Objetivamente é isso, meu querido amigo Almir. Dom, o que você acha da delação? Se você, dependendo do que você falar, nós podemos delatá-lo no futuro. Perfeito. Então eu vou começar minha frase com a seguinte frase: não tenho político de estimação. Tenho estima pela nação. Como eu já falei anteriormente, é um disparate isso. Mais uma vez, mais uma grande cortina de fumaça para esconder o que está acontecendo em Brasília, tá? Desse desgoverno e com o endosso de liberais, que é muito pior ainda, entendeu? Então você faz uma rede, um emaranhado, que, como o Prisco falou, eu não vou defender a ideologia. Ué, você não é pelo povo? Você não é liberal? Como assim você vai defender você mesmo disso? Quem não tem nada a temer, igual você falou agora, até brincando comigo, Almir, delata, entende? O que você pode entregar de mim? Você tá entendendo? Esse é o nível. Agora, quem tem vai querer fazer isso, passar o quanto antes ali, tá? Ao meu ver, então, é isso. Um disparate, principalmente a nós, né? Pagadores de impostos, a nós brasileiros e a nós que acreditamos num país democrático. Muito bem. Uma outra polêmica lá em Brasília é a questão da lei do PL do aborto, né? Que, num determinado trecho, prevê que uma menina que for estuprada e abortar depois de X semanas, ela pode ser condenada a uma pena maior do que a do estuprador. É um absurdo. Prisco. Eu nem vou falar sobre isso. Não quero me alterar. Nem vou falar sobre isso. Pode falar, Dom, por mim. Dom. Me recuso a falar sobre isso. Olha, eu sou cristão, não nego a minha fé por nada. Biblicamente falando, isso é um homicídio, tá? Na minha opinião. Mas, vamos lá,
Hoje a lei fala que o quê? Se vir uma criança, entendeu, com algum problema congênito, você pode retirar até a terceira semana ali, até o terceiro mês de gestação, quando é comprovado isso, ou em caso de estupro. Agora, a pessoa já é vítima de uma violência, tá? Que o estupro, na minha opinião, não deveria ter nem pena para isso. A pena é de 9 milímetros para cima, tá? Essa é a pena, na minha opinião. Sou totalmente a favor de pena de morte para estuprador e pedófilo. Esses dois não têm cura, na minha opinião. Então, o que acontece? Aí a menina foi vitimada, foi estuprada, engravidou daquele ser e, por abortar, ainda vai ter que cumprir pena. Imagina a pena essa, você, Almir, vamos colocar aqui no lugar delas, né? Entendeu? A mulher foi estuprada, engravidou de um crápula desse, que o cara que faz isso é um crápula, na minha opinião, e ainda tem que conviver com um filho esse que ela não queria, tá? Desse crápula, que pode ser que nasça com a cara desse crápula ainda. E além de tudo, se ela abortar agora, ela vai poder ser condenada ainda mais tempo do que o cara que cometeu o crime. Isso está favorecendo ao bandido, ao criminoso, dizendo que o país tudo pode. É uma vergonha. São polêmicas que são discutidas lá em Brasília e aí desperta essas reações. Por isso que eu prefiro até se abster para não se alterar. O Dom fala dessa forma, eu também acho um absurdo. São questões assim, realmente, que eu acho até, com todo respeito ao Dom, nem cabe a questão religiosa nessa discussão, no meu entendimento, né? Não, perfeito. É uma questão de justiça, pelo amor de Deus. Mas, enfim, seguimos adiante aqui. Pode falar. Bastante assunto de Santa Catarina, hein? Não, calma, eu sei que você quer discutir Santa Catarina, mas eu quero dar uma última cutucada no Dom, porque o Dom é um liberal na economia, é um cara que defende a privatização, o capitalismo e tal. E você também, porque eu quero dar uma provocada em vocês, que eu estava esperando o momento certo para jogar essa sementinha da discórdia. Eu vi um vídeo essa semana do deputado do Novo, do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, no aeroporto de Porto Alegre, cobrando que o governo federal deve interferir lá e aportar dinheiro para recuperar o aeroporto internacional de Porto Alegre, que foi privatizado para a empresa Fraport, da Alemanha. E a empresa da Alemanha disse assim, olha, se nós tivermos que botar dinheiro aqui, então eu devolvo a concessão. Ele foi concedido. E aí, o liberal na economia, Marcel Van Hatten, defensor do Estado mínimo e tal, agora quer que o Estado vá lá interferir num negócio que teve uma concessão, teve um pregão, a empresa Fraport ganhou. Aí eu pergunto para você, Dom, o Estado tem que agir no aeroporto de Porto Alegre para voltar? Ou a empresa que ganhou e que, inclusive, sabia que se tivesse qualquer problema, era de sua responsabilidade, que para isso devia ter um seguro, e essa empresa Fraport foi lá, fez um seguro de 130 milhões e agora alega que o seguro não cobre as despesas do aeroporto. Aí a culpa é do governo, ou seja, pelo que eu entendi da Fraport, só para passar para você, Dom, capitalismo para mim, prejuízo a gente socializa para todos nós. Já respondeu o que eu ia falar, Almir. Capitalismo, no caso, para a empresa, entendeu? E o prejuízo, devolvo essa bronca aí, a bola não é minha. Entendeu? Um absurdo. Tá? Eu discordo dessa fala do Marcel Van Hatten. Discordo. Entendeu? Ele deveria meter pressão na empresa, que é a dona da concessão, entendeu? Acionar Ministério Público, a Justiça e fazer cumprir o que está feito no contrato da empresa, que toda concessão pública tem essa questão ali. Tá? Então, o que fizeram e o que estão fazendo com o Salgado Filho é um disparate. Tá lucrando, tá bonitinho, tá gostosinho, vamos que vamos. Não tá mais aqui, ó. Não é bem assim, não. Olha, considero o Van Hatten, né? Marcel Van Hatten, eu considero o mais completo e talentoso dos 513 e atuantes dos 513 deputados federais que integram a casa. Com relação a isso, perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Muito bem.
Feita essa provocação, agora nós vamos seguir por aqui com os assuntos da nossa região. Quero começar falando com você, Prisco, que já está na sua tela cheia aí, né, em alta definição, para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Tivemos aí a visita de Clésio Salvaro e Vaguinho, pré-candidato à Prefeitura de Criciúma, a Bolsonaro. Mas já é sabido, todo mundo já tem ciência aqui, que Bolsonaro apoiará Ricardo Guide, do PL. Foi uma das condições que Jorginho Melo, presidente do PL, governador do estado, apresentou para Ricardo Guide para que ele abdicasse, até corresse o risco de abdicar como deputado pelo PSD e viesse para o PL como pré-candidato e forte pré-candidato à Prefeitura de Criciúma. Então, a gente já sabe que Bolsonaro vai apoiar, não vai ser contra o PL, mas tem essa história do relacionamento do Clésio lá em Brasília, com João Rodrigues e não sei o que mais, e ele foi visitar e postou a foto com o Bolsonaro, mas pela cara do Bolsonaro, ele não estava muito confortável, não. Olha, meu caro Almir, eu diria o seguinte: na minha avaliação, um equívoco estratégico de campanha do prefeito Clésio Salvaro, que, como administrador, é um dos melhores de Santa Catarina, mas que politicamente deixou a desejar. Primeiro, você focalizou muito bem. Não era de bons amigos a aparência de Bolsonaro na foto. Estava amarrado, incomodado. Tudo leva a crer que foi uma incerta a qual o ex-presidente acabou submetido e teve que recebê-los por educação. Segundo, não teve gravação nenhuma. Terceiro, não passa pela cabeça de ninguém que Bolsonaro não vá apoiar um correligionário seu, deputado federal, que trocou de partido pelas mãos do governador, que é o escudeiro de Bolsonaro, para ser candidato à capital do estado no sul. A capital do sul do estado. Ora, já tem até gravação do Bolsonaro com o Ricardo Guide. Já tem gravação e outras serão feitas. E ele vai a Criciúma. É evidente que está com Guide. Então me parece um equívoco brutal querer surfar a onda de Bolsonaro, pegar carona no prestígio de alguém que vai trabalhar pelo adversário do atual prefeito. No meu entender, o que precisa Clésio fazer é diferente. Olha, a nossa gestão está aqui. Esses últimos 8 anos, sem falar nos outros 2 mandatos, vocês me conhecem, o meu histórico. Eu desejo que Criciúma continue com o mesmo ritmo administrativo, que não tenha solução de continuidade. Vamos dar importância ao contexto municipal da eleição, sem deixar que ela ganhe contornos nacionais. Com relação ao presidente Bolsonaro, o ex-presidente, que pode vir a Criciúma e pedir pelo nosso adversário, tudo bem. Nós somos bolsonaristas. Ele levou 70% de Criciúma, eu trabalhei por ele. Mas agora, nessa eleição, o eleitor tem que votar em quem pretende entregar a chave da cidade. Esse deveria ser o discurso de Clésio. Eu acho que ele enveredou pelo caminho errado. E aí, Dom, é aquela história, né? Quem conseguir se aproximar de Bolsonaro sabe que vai surfar aí, ou pelo menos tentar surfar a onda bolsonarista, que a gente não sabe se ela virá tão forte como como a última eleição, que foi maior do que 2018. Eu vou pegar uma sequência na linha de pensamento do decano e abrir uma bifurcação que é o meu ponto de vista, tá? Eu acredito que a ida do Clésio foi mais para pedir para o Bolsonaro não fazer campanha lá, tá? Achismo meu nesse exato momento. Achismo. Deve ter circulado alguma pesquisa de bastidor? Muita ingenuidade imaginar isso, hein? Sim, sim. Tá, que ele não iria, mas aquilo que você falou, decano,
Ah, eu fiz campanha para você, eu trabalhei para você. Deixa agora a coisa correr. Tá entendendo, Prisco? Não fará isso. Não, eu sei que não, mas pode ser que foi uma medida. Ele deixaria o governador mal. O governador, Justamente, como bem disse o Almir, tirou um federal de um partido para o outro para ser candidato com o Bolsonaro no palanque. Justamente. Aí que entra a regra de 3 que eu vou falar agora, que entra a bifurcação. Pode ter circulado, que a gente ainda não teve acesso, uma pesquisa de bastidor que mostra uma perguntinha simples que pode ter na pesquisa. Você votaria no candidato que o Clésio indicasse ou no do que o Bolsonaro indicasse? E aí o número dá uma proporção que desfavorece o Clésio. Tá? Isso é achismo meu, leitura de cenário. Entendeu? Tem pesquisas aí não registradas com o Ricardo Guide de 35 a 40 pontos à frente do Vaguinho. Sim. Então, vou fazer isso, vamos tentar tirar um pouco, aproximar o candidato. Deixando claro, Clédio Salvaro, na minha opinião, é e foi um dos melhores prefeitos de Santa Catarina. O cara é de tirar o chapéu com relação a isso. Só que a questão é que já falamos em inúmeros programas aqui, até que ponto ele consegue transferir os votos dele, Clédio Salvaro, para o seu sucessor, Vaguinho, e até que ponto o Bolsonaro, aí entra a regra de 3 novamente, o Bolsonaro vai transferir os votos para ele, entendeu? Para ele que eu digo Ricardo Guide, né? Que é o candidato do governo do estado, que é um deputado federal eleito pelo PSD, que agora está no PL, com o Bolsonaro no palanque. Então, o cenário de Criciúma não muda muito, não diverge do cenário estadual, que existem prefeitos contando com a presença do Bolsonaro para ganhar. Como existem prefeitos não contando, que ele não venha para ele poder ganhar. Dom, além de Bolsonaro, Jorginho Melo, com a Célio apoiando ou estando na chapa, nós falamos de 3. A Célio, a maior votação proporcional da eleição de 22 em Criciúma, 26 mil votos. Deve muito ao apoio de Clécio Salvaro? Claro que sim, mas os votos foram para ele. Além desses 3, os 2 federais do PSD, partido do Vaguinho, estão com o Ricardo Guide. Darcy por interesse próprio, porque vai ser efetivado na Câmara, e até Ismael sem interesse. Acrescentando também, Júlia Zanata e Daniel Freitas, né? Junto com o Ricardo Guide. Então, e agora eu gostaria, com isso, de ingressar numa abordagem para São José. O desespero está batendo no PSD. Orfino Ávila, né? Orfino Ávila, prefeito de São José, foi a Brasília, gravou um vídeo com Júlia Zanata, esse não conseguiu chegar no Bolsonaro, e agradecendo recursos da Júlia, e aproveitou no vídeo para dizer que no tempo do Bolsonaro, estamos com saudade do tempo do Bolsonaro, teve uns 2 ganchos, Bolsa Família do Bolsonaro, o apoio que Bolsonaro deu para São José na pandemia, querendo também pegar carona. Porque a Adeliana Dal Ponte não fotografou com o Bolsonaro na última passagem, não foi tudo aquilo que determinados setores da mídia divulgaram, que o Bolsonaro proibiu que ela se aproximasse. E o Bolsonaro estava meio incomodado, mostraram os vídeos dela, tal, e o Bolsonaro intimamente ainda esperando que Silvinei Vasquez, seu comandante em chefe da Polícia Rodoviária Federal durante os 4 anos, pudesse vir a ser solto e, quem sabe, se transformar no candidato do PL à Prefeitura de São José, mas isso não vai acontecer. Então, o governador Jorginho Melo já tem o aval de Bolsonaro e vai levar a Adeliana para gravar, com o Bolsonaro declarando voto. Então, o que a gente observa é que está todo mundo apavorado com o efeito Bolsonaro, com destaque para o PSD. Que, para completar o raciocínio, em Florianópolis, tem Topázio Silveira Neto. Só que registros da mídia já mostram muito claramente o desconforto do PSD, que já percebeu que é questão de tempo.
Topázio vai para o PL. Então, o PSD está que nem rato em guampa. Olha, eu quero aproveitar aqui e falar para vocês que, voltar só um pouquinho aqui na história de Criciúma, né? Eu tive acesso a pesquisas internas, a números, né, de pesquisas internas que apontam, eu até separei aqui para não falar uma besteira aqui, isso é uma pesquisa que não tem validade, para deixar bem claro. São pesquisas feitas aí por pessoas que têm interesse na eleição, né? E que dão conta do, por exemplo, o Ricardo com 53%, o Arlindo com 9% e o Vaguinho com 8%, né? Então, eu vi essa aí também. Eu vi essa pesquisa. Eu vi essa também. Sim, então esses são os como números, ela não foi homologada, por isso que eu não citei, Talmi. Mas é isso mesmo. Não tem validade, não tem validade. Mas, assim, a título de curiosidade, essas pesquisas, elas servem para guiar campanhas, comitês, enfim, tal, né? Eu nem sei quem foi que fez isso aqui. Mas é um mapa cartográfico, né? A pesquisa é muito importante nesse momento. Mas agora surge uma coisa aqui, depois do vídeo do Vaguinho e do Clésio Salvaro com o Bolsonaro, que o Prisco vem falando há algum tempo. O Prisco vem falando há muito tempo que isso seria usado na campanha e agora chegou o momento. O Prisco estava certo quando ele disse que usariam a coligação do PSD Nacional com o PT nas eleições municipais. E é o que estão fazendo aqui agora. Eu já recebi mensagens aqui dizendo o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu em Brasília, nesta semana, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, e o pré-candidato Wagner Spínola. O estranhamento vem por ambos serem do PSD, aliados do PT, no cenário nacional e também da esquerda por meio do PDT em nível municipal. O PL, partido de Bolsonaro, tem Ricardo Guide como pré-candidato a prefeito em Criciúma, com o apoio de toda a ala de direita já declarada. Então, é assim, na medida em que nós vamos nos aproximando da eleição, situações como essa, como a do Orvino, em relação a Júlia Zanata, em relação ao desejo do PL de ter, sim, Topázio, o que o Prisco está falando é de uma visão futurística, mas que não precisa ir muito longe. É só você ver as ações que o Topázio tem tido junto com o governador, essa aproximação e um certo afastamento de Jean Loureiro, que foi o seu padrinho político. Jean Loureiro foi o seu padrinho político, agora já se fala até que Jean voltará à parceria com Dário Berger, que tinha sido seu padrinho político um tempo atrás também, e depois romperam. Então, são os entremeios da eleição municipal. Quero aproveitar, pedir para vocês rapidamente aqui, intervalo, para quem está nos acompanhando na 95,9 Jovem Pan News Tubarão e também na 101,5 Jovem Pan News Criciúma e na RCO para todo o Pinhalzinho e região oeste. Aqui na internet, nós continuamos. Bom, seguindo por aqui, meus amigos, o cenário é esse, Prisco. Começa a fervilhar, a pegar fogo. Florianópolis, nós teremos uma eleição disputadíssima. Com a situação do vereador Gabrielzinho, que desde terça-feira está internado na UTI, em estado grave, em razão de uma pneumonia influenza, talvez ele não vá, né, não seja o candidato a vice do Topázio, e a gente torce aqui pela pronta recuperação dele. Eu vejo o PL muito mais próximo de ser vice, com a possibilidade, que aí é um achismo meu, é um pensamento, uma opinião, não é notícia isso, para deixar bem claro, que, por exemplo, o Topázio pode ganhar a eleição pelo PSD e, no dia 1º, partir para o PL, porque ele não tem mais a questão da fidelidade partidária. Não é isso, Prisco? Exatamente, meu amigo. O prefeito Topázio, se desejar, uma vez reeleito, é claro, pode assinar a ficha no PL, se é que já não assinou, pode assinar a ficha no PL no dia seguinte. Se for decidida no primeiro turno ou no segundo. Talvez deixe terminar o ano e faça isso depois. Talvez não seja o PL, pode ser o Republicanos, que já está sob comando de Jorginho Melo. Podemos também é uma opção, que também ficará no guarda-chuva do Jorginho Melo. Jorginho Melo está dando de relho, politicamente, os próceres articuladores do PSD. Essa é a grande verdade.
excluindo Balneário Camboriú, tirando esse município, todos os demais, a operação de Jorginho Melo foi perfeita, foi exitosa. Com relação a Florianópolis, respondendo mais diretamente a sua questão, Almir, o vereador, aliás, o ex-prefeito Jean Loureiro, acho que há 1 mês e meio atrás, eu o encontrei no restaurante, ele me disse: eu não apoio Topázio se ele não quiser. Aceitando, inclusive, que o vice não será do Brasil. Claro que será do PL. Indiscutivelmente. O problema é que de lá para cá, além de Topázio ter se aproximado muito mais de Jorginho, se distanciou muito mais de Jean e do União Brasil. Especialmente quando o íntimo colaborador e correligionário de Jean foi preso, o ex-vereador, então secretário Ed Pereira. Topázio está começando a ficar incômodo e está querendo descolar daqueles que tinham ligação com o Jean para não ter que responder isso na campanha, que seria desgastante para ele. Eu comentei até com o Jean que Constâncio Maciel, ex-secretário da Fazenda e Finanças de Jean Loureiro, e também o secretário de Obras, Walter Galina, ambos já estão fechados com Dário Berger. E já não é de hoje, já há alguns dias, algumas semanas, já se fala, inclusive, na possibilidade de Jean fazer o mesmo. Só que a direção estadual do União Brasil acha complicado, porque ele renunciou em favor do Topázio, daí vai apoiar um candidato contra o Topázio, mas ele vai ter que engolir em seco o tratamento que está recebendo. É uma situação complicada. Ah, mas isso aí viabiliza Dário Berger? Nunca se sabe. Dário Berger apoiou Angela Min, eles que sempre foram adversários das famílias. Angela fez 7% dos votos na eleição de 20, quando Jean foi reeleito no primeiro turno. Então, é imprevisível o que passa na cabeça do eleitor. Quem que vai polarizar com Topázio? Sim, eleição em 2 turnos, uma vaga de Topázio, evidentemente. Ah, pode ganhar no primeiro turno? Pode, mas tem muitas candidaturas. Não vai ser fácil, mas pode ganhar, mas não vai ser fácil. Ir para o segundo turno com quem? Dário Berger? Ou Pedrão Silvestre, do PP? Enfim, né? Segundo turno sempre é uma nova eleição. Mas mesmo assim, tanto Topázio aqui quanto Adriano Silva em Joinville são são favoritíssimos. Franco favorito. Então, para fechar o raciocínio, meu caro amigo, eu lhe diria que a situação está aí. Jorginho dando nó em União Brasil, em PSD. E quanto ao vice, que você me provocou, Gabriel, e tudo mais, tem também a vereadora Marilene, né? Mariane Matos, guarda municipal. Eu não acredito em nenhum nome desses. Bruno Souza, que era do Novo, foi para o PL para ser candidato a federal em 26. Ele que perdeu por 1.000 votos uma vaga à Câmara para Gilson Marques, que foi reeleito. Né? Mas eu acredito que vai ser alguém muito próximo de Jorginho Melo. E o nome vai surpreender. Mas vai ser alguém assim que diz sim para Jorginho em qualquer possibilidade. Por quê? Porque é vice da capital. E Jorginho Melo já deu para observar que ele faz todo o trabalho político, toda a administração partidária, eleitoral, é ele e os filhos. Não dá nem espaço para os parlamentares. Tanto é que continua presidente do partido, no plano estadual, com o filho Bruno de vice. Simples assim. Agora, vocês imaginam o Jorginho para a eleição de 2026, Dom? Vamos, uma suposição. Com apoio na Prefeitura da Capital,
com apoio em Criciúma, com apoio em Joinville, com apoio em Balneário, com apoio possivelmente também em Lages, praticamente certo que se a secretária Carmen Zanotto for, ela é uma forte candidata. E por que não? Blumenau, Blumenau Itajaí. E Chapecó. Por que não Chapecó? Porque João Rodrigues vai ter que abrir mão da prefeitura para ir a uma outra candidatura, ao Senado, que é o que se articula aí, é o que se fala, né? Então, e além disso tudo, com a máquina do governo na mão, com o Bolsonaro no palanque num eleitorado conservador. É melhor entregar a eleição para o homem. E com relação ao João Rodrigues, eu falei na segunda-feira, no Band Cidade da Barriga Verde, Bolsonaro comunicou, João, você deseja ser candidato a senador? Venha para o PL. Não vou apoiar e ajudar a eleger senador para dar bancada para o Gilberto Kassab. Ou seja, já deixou claro para o João que o candidato dele ao governo é Jorginho, a reeleição. E se ele quiser concorrer ao Senado, que venha para cá. Que venha para cá. E com mais outro detalhe. Lá em Chapecó agora, o PL só vai apoiá-lo se o vice for do partido. Porque daí ele renunciando para vir ao Senado, supostamente pelo PL, que eu não acredito, o PL assume a prefeitura. Mas ele não quer, ele quer botar o Elon Jordani de vice. Então Jorginho já está admitindo a possibilidade da deputada federal Daniela Rainer. Ninguém ganhou até hoje a eleição por antecipação. Veja a Angela Min, 94, contra Paulo Afonso Vieira. Ela abriu 260 mil votos do primeiro para o segundo turno. Perdeu por 40 mil no intervalo de 3 semanas. 100 mil votos por semana. Então, se Daniela sai e a campanha for pesada contra o João, do PT, do PL, a PUDA e tudo mais, sabe-se lá se o PT não corre por fora e ganha. Então, o quadro está bem embaralhado para o PSD e, como bem colocou o Almir, muito confortável para o PL nesse exato momento. Pode mudar? Claro que pode mudar. Evidente. Acontece uma coisa contra o Bolsonaro, batom na cueca, pode mudar. Estamos falando hoje. Mas eu não acredito, Dom, que um batom na cueca mude a cabeça do bolsonarista de quem é de direita, né? Isso aí o cara não vai mudar, até mesmo porque você vê que Bolsonaro perdeu a presidência, mas quem ele apontar e quem ele abraçar é um forte candidato. Com certeza. Mas o caso de Chapecó e o caso do PSD como que eu posso dizer de uma forma bem simples até, é a volta da roda gigante. Lembrando que na eleição do ano passado a governador, da eleição passada a governador, ninguém queria apoiar o Jorginho, eram todos contra o Jorginho. Agora todos querem o apoio de Jorginho. Então a roda girou, né? Deu aquela, até para o nosso espectador ali que está passando por algumas necessidades, algum problema, confia e segue. Olha a prova viva aí que o negócio gira. Tanto é que denominaram a época Sozinho de Melo. Sozinho de Melo. Tiravam sarro. Teve deputado federal de Joinville convidado para ser vice do Jorginho, entendeu? E falou não, porque não acreditava no projeto, entende? Sim. E aí, quando foi chamada ali a nossa vice-governadora, a delegada Marilisa Bem, que foi o nome que fortaleceu ainda mais, haja visto o maior colégio eleitoral, notoriedade que ela tem, respeito, e eu sou suspeito para falar que eu admiro muito essa mulher, né? Opa, só cresceu. De repente, Jorginho, aquele... Quem foi o federal? Pode falar, Decano. Quem foi o federal? Rodrigo Coelho, do Podemos. Eu imaginei. Tá? Chamaram o Rodrigo ali para ser vice, ele falou, não, eu vou ser federal. Entendeu? E uma perda o Rodrigo Coelho não ter sido reeleito. Uma perda mesmo. Não foi só o Rodrigo, não. O empresário Ninfo foi convidado. Sim. Outro empresário, que eu não vou declinar o nome, que ele me confirmou, esse foi o primeiro de todos. Não vou declinar. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. De Joinville, convidado, declinou. E outros tantos. Olha, teve uns 4 ou 5 ou 6. Sim.
Isso tudo, Dom e Prisco e Carlos Juarez ouvintes, Ponticelli, Kennedy Nunes, um monte. permite agora o Jorginho fazer exatamente o que está fazendo, que é negociar livre. Negociar, que eu digo assim, articular livremente. E sabe o que ele faz quando recebe uma conversa? Tu que não quisesse me apoiar, isso para prefeito, para deputado, para empresário, ele não perde a oportunidade. Agora, e eu tiro o chapéu, entendeu? Antes da gente entrar no ar, eu tava falando justamente sobre isso com um amigão do peito meu. Quero mandar um abraço ao Jairo, até o Almir escutou um pouco da conversa. E quando o Jairo é muito meu amigo, Decano, quando em 2020 a gente passou por uma situação de perrengue, um ajudou o outro, mesmo um estando na mesma situação que o outro. Enquanto muitos que estavam ao nosso redor, submergiram. Agora que o Jairo, graças ao bom Deus, está num lugar, em outro patamar, como diz o flamenguista, começaram a se aproximar. Eu sou visceral, não estendo a mão para quem já me puxou o tapete. Não sou obrigado, graças ao bom Deus. Entendeu? Também não falo mal e não quero perto. Entendeu? Mas não sou obrigado. E o Jairo já... Pastor... O Jorginho... O meu velho e saudoso pai dizia o seguinte: quando tu identificar alguém que tu não gostas, que tu quer distância, como bem disse o Dom, tem duas estratégias: circunspecção ou esquina. Se no caminho do cruzamento tiver uma esquina, dobra. Se não tiver, fecha a cara. Que, aliás, foi o que o Bolsonaro fez. Justamente. E é isso mesmo. Né? Eu faço isso mesmo. Se eu tenho oportunidade, igual do Jorginho, da pessoa vir naquela, principalmente político, né, Prisco? Vem naquele abraço, aquela coisa querida, eu já dou um passo atrás, a minha altura favorece também. Você esqueceu de alguma coisa? Você vê a cara do cara, você chama... Entendeu? Te perdoo, mas eu não preciso conviver. É assim que funciona. Mas vamos voltar à guerra aqui em Balneário Camboriú, que essa tá interessantíssima. E essa é aquilo que o Decano falou. PSD versus PL. O único município que o PSD está crescendo e muito. Muito mesmo. Isso se dá a Juliana Pavan continuar na retidão que está. Juliana Pavan, que teve uma derrota agora na Câmara de Vereadores, tá? Isso depois do todo um celeuma que foi criado para o nosso ouvinte entender um pouquinho do que aconteceu aqui em Balneário Camboriú. Todos os vereadores presentes na casa, tá, foram convocados para ter uma audiência do plano diretor, convocada essa pelo líder da bancada, que é o David Labarrica. E a Juliana Pavan, quando foi falar, ela que é vereadora e pré-candidata a prefeito, ela chamou o David Labarrica de mentiroso, entendeu? Por conta de alguns pontos apontados. David Labarrica suspendeu a sessão e encerrou na hora a sessão, sendo readiada para ontem, 4 horas da tarde, certo? Juliana saiu dali, Nelson Probst saiu dali e David Labarrica saíram dali da Câmara de Vereadores direto para a delegacia de polícia prestar boletim de ocorrência um contra o outro e afins, né? Cada um por... A bobajada desses boletins de ocorrência, né? Total. Todo, não. E aí, mas o que aconteceu que me chamou muita atenção, e tem muitos vídeos circulando também, foi com relação a ontem. O plano diretor foi aprovado com 11 votos favoráveis, né? E aí saiu um vídeo do prefeito, 2 minutos depois que bateram o martelo, falando de uma possível coligação por conta da bancada na Câmara de Vereadores contra, no caso, o plano diretor ser aprovado esse ano, PT, PSD, Podemos, Novo e afins, né? E aí saiu um vídeo do prefeito falando, porque isso é uma ligação do PT com o PSD e tá, enfim. E aí, após esse vídeo, o que está mais circulando hoje em Balneário Camboriú, tá? E depois eu vou falar também de Peter Lee, o que aconteceu com o Peter Lee, é vídeo do prefeito à época, quando era do PSB 40, Partido Socialista Brasileiro, junto com Marina Silva. Tá? Deixa eu até ver quem tá mais na foto aqui, líder do PT. E aí, cara, colocaram uma música. Olha a música que colocaram no vídeo. Ó. Vocês estão ouvindo aí quem tá em casa? Ó o vídeo. Olha ali. Olha, ó. Então, esse vídeo tá rodando em tudo quanto é grupo, tá?
antes chegou uma foto, voltando a Peter Lee para vocês entenderem. Peter Lee está em Brasília, tirou uma foto com o presidente Bolsonaro, ao contrário de Clésio Salvaro, ambos estavam muito sorridentes, deixando bem claro, né? O Prisco viu essa imagem, você chegou a ver a imagem, Almir? Não. Vou te mandar no particular ali. Então, tanto o Peter Lee quanto o presidente Bolsonaro estavam muito sorridentes, tá? Deixando bem claro isso mesmo. E aí vinha a imagem... Eu fiquei impressionado como esse rapaz é carismático. Ô, Decano, deixa eu concluir, deixa eu voltar aqui, Decano. Faz isso comigo, não. E aí, Almir? Para encerrar. Só para concluir a fala, e aí apareceu essa foto, entendeu? O Fabrício foi para a rede, o pessoal de grupos de direita daqui, tem um grupo da política que é misto, que o pau tá torando ali, tá? Tem de tudo ali e o pau tá torando mesmo. E o grupo da direita ficou numa incógnita, entendeu? O grupo que é bolsonarista. Poxa, mas o cara tá pedindo voto para um cara que tá com o Bolsonaro lá em Brasília, mas o cara era de esquerda, agora tá de direita? Então, fez um sarapatel na cabeça do eleitorado conservador de Balneário Camboriú muito grande. A política e suas metamorfoses, né? A política tem esse poder de mudar, né? O cara que outrora era de esquerda vira de direita, enfim, e tudo conforme a conveniência do momento. Meus amigos, eu estou ficando por aqui. Como costumava dizer Magalhães Pinto, político mineiro, a política é como as nuvens. Você olha, está aqui, você olha, está ali. Então, o processo é muito dinâmico e embalado também exatamente pelo que o Almir falou. Conveniências, interesses. E muitas vezes, interesses subalternos do submundo da política. Infelizmente. Mas o que não é infelizmente, e felizmente, é que nós fizemos mais um programa especial, legal, com bom debate. Muito bom programa. Quero mandar um abraço para o doutor Nicolas Medeiros, advogado de Joinville, que está aqui acompanhando também, mandou um abraço para nós aqui. Você já está se preparando, né? Fazendo a média com o advogado, porque você sabe que o processo vem aí, né? Nós vamos delatá-lo. Eu tenho 2 grandes amigos, advogados pica, graças a Deus. Todo homem tem que ter um bom amigo médico e bons amigos advogados. É aquele advogado que quis dizer bica, aquele bica. Eu tô achando que em 26 nós vamos ter candidato a deputado estadual. Não, vai ter que se afastar da função de apresentador, porque eu não vou ficar fazendo campanha para ninguém, a não ser que faça uma rachadinha. Entendeu? Só se for na cabeça. Valeu. Abraço.